Na última aula, nós estávamos falando sobre as equações homogêneas de coeficientes variáveis e como usar o método de séries de potências para resolvê-las. Então, acho que foi você que perguntou, não tem que testar o intervalo de convergência? De fato, porque eu posso aplicar o método e não encontrar nada. Encontrar uma série que diverge. Isso não é uma função, portanto, eu não encontrei nada, né? Eu não encontrei uma função que seja solução da equação. Um exemplo simples disso daí, só para termos uma ideia, é essa equação de primeira ordem. Então, vamos continuar com exemplos do método de séries de potências. Ilustrar dois métodos, dois exemplos bem simples, este de primeira ordem. Então, nós já vimos que se eu supor que y, a solução, é dada desta forma. Então, nós já sabemos que a derivada, há um deslocamento do índice para 1, kxk menos 1. Ok? Agora eu substituo dentro da equação. Quando eu substituo, eu vou, na realidade, multiplicar aqui por x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, y', quem que é? Somatório de k igual a 1 até infinito, ak, k, x, k menos 1 vezes x ao quadrado é xk mais 1. Tá certo? Menos y, passa esse para cá, menos somatório de k igual a 0 até infinito, ak xk, tá certo? E depois eu tenho ainda esse mais x mais 1 igual a 0. Ok, então, vejam, se eu quero que as potências sejam iguais, essa foi a ideia daquele exemplo, para poder usar o princípio da identidade. Lembrem que o princípio da identidade diz que se somatório de ak xk igual a 0, se e somente se cada coeficiente, suponha que eu comece aqui no 0, seja 0. Então, isso para todo k maior ou igual que 0. Então, isto é, vamos dizer, praticamente tudo que nós usamos nesses problemas. É tentar colocar em evidência o xk, de forma que eu tenho um coeficiente aqui grandão, né? Esta soma de ak xk só será 0 se cada ak for 0. Então, vamos tentar fazer isto aqui. Ok? Bom, então eu gostaria que esta potência de x fosse x elevado a k. Então, o que eu devo fazer com o k? Deslocar. Se eu desloco o k, por exemplo, por k menos 1, tá certo? Então, k menos 1 mais 1 é k. Só que eu tenho que fazer esse deslocamento para todo k que aparece na série. Então, este k, este e este, todos esses k's serão deslocados por 1. Então, eu vou fazer esse deslocamento de k menos 1. Então, a nova série, vejam, aqui eu vou ter k menos 1 igual a 1. Portanto, k igual a 2. Porque no lugar do k eu estou colocando k
menos 1. Então, K igual a 2. Até infinito. A K menos 1. K menos 1. XK. Esta outra série permanece. K igual a 0 até infinito. AK XK mais X mais 1 igual a 0. Então, esta parte, pelo menos, eu gostaria de escrever num único somatório. Será que já é possível? Bom, vejamos. Aqui começa em 2, aqui começa em 0. Então, para escrever um único somatório, ou eu vou ter que tirar 2 termos daqui, ou eu vou verificar se é possível começar este em 0 sem mudar. Ou seja, sem mudar no sentido, sem acrescentar nenhum termo. Não posso mudar esta série. Mas notem que em K igual a 1, o que acontece em K igual a 1? Este termo é 0. Então, eu posso começar a série em K igual a 1, porque eu estou somando 0. Então, eu não estou acrescentando um termo não nulo. Então, eu posso começar em K igual a 1. Será que dá para começar em K igual a 0? Aí não. Porque aí eu... Primeiro que nem faz sentido ter este termo A menos 1. Os nossos AKs, quando eu suponho, são sempre Ks positivos. Tá certo? AK é para K maior ou igual que 0. Então, não é possível, mas em K igual a 1 é possível. Então, como que eu consigo escrever um único somatório? Começando os 2 somatórios em K igual a 1 e tirando para fora da série o termo K igual a 0. Então, vamos ver como é que isso fica. Eu tenho um único somatório, começando em K igual a 1 até infinito, AK menos 1, K menos 1, menos AK, XK. Mas vejam, cadê o termo 0? Eu tenho que pôr para fora da série, que é o A0, X elevado a 0. Então, eu tenho aqui menos o A0, eu coloco para fora da série, porque esta série está começando em 1, mais X mais 1. Ok? Tudo isso igual a 0. Ok? Bom, então, a ideia é que este princípio da identidade funciona assim também. A0 mais A1x mais somatório de K igual a 2 até infinito, AKXK. É a mesma coisa, só que alguns termos estão fora da série, alguns coeficientes, outros estão dentro. Ainda vale que o único jeito disso ser 0 é se este termo é 0, se este termo é 0 e se cada AK for 0. É o mesmo princípio, só que alguns termos estão dentro da série e outros fora. Então, vejamos, qual é o termo constante que aparece nesta soma? Quem que é este coeficiente aqui, ó? Esse coeficiente é este e este, são os que não têm x. Então, primeira coisa é igualar esse termo constante a 0. Então, menos A0 mais 1 tem que ser 0. Ok? Depois, o próximo termo, x. Então, vamos coletar os coeficientes de x. Eu tenho esse x, e aqui, quando k é igual a 1, este termo é 0, eu tenho menos A1. Então, menos A1 vezes x. Então, eu tenho menos A1, x, que está dentro do somatório, mais x tem que ser igual a 0. Ou seja, para todo x. Esse é o termo
Qual é o coeficiente, portanto? Eu vou escrever isto como menos A1 mais 1, x, e como eu quero que toda a soma seja zero, esse coeficiente tem que ser zero. Ok? E, finalmente, a partir do k igual a 2, eu tenho uma fórmula de recorrência, que é AK menos 1, K menos 1, menos AK, tem que ser igual a zero para todo K maior ou igual que 2, porque eu tirei. Outra forma de escrever isso é fazer o que eu fiz aqui, tirar para fora da série o termo x, o K igual a 1, o coeficiente que multiplica x. Tá? Então, na realidade, o que eu estou fazendo é tirando o termo A1x para fora da série e começando em K igual a 2. Então, eu poderia até colocar 2 aqui e o termo K igual a 1 para fora da série. Então, eu tenho a série aqui, em K igual a 2, e coloco esse termo menos A1 menos A0. Ok? Eu só coloquei o termo K igual a 1 aqui fora da série, para poder justamente olhar o termo constante, o termo que multiplica x e os que ficam dentro da série. Então, aqui vale para K maior ou igual que 2 esta fórmula de recorrência, que nada mais é do que AK igual a AK menos 1 sobre K menos 1. Então, uma vez que a gente tem a fórmula de recorrência, eu começo a substituir. K igual a 2, eu tenho que A2 é igual a A1 sobre 1. Tá certo? E eu já calculei que o A1 vale quanto? O A1 é igual a 1. E o A0 é igual a 1. Tá? Então, eu já tenho os valores de A0 e os valores de A1. Ok? Então, isso daqui nada mais é do que 1. Quem que é para K igual a 3? Eu tenho que A3 é igual a A2 sobre 2. A2, eu já sei que eu uso o fato que A2 está aqui. Então, eu tenho 1 sobre 2 vezes 1. K igual a 4. A4 é igual a 3 sobre 4. Mas eu já calculei o A3, está aqui. Então, isto nada mais é do que 4. E este A3, que foi calculado aqui, desculpa, aqui é 3. 3. Tá? Quem que é o A3? Eu acabei de calcular. É 1, 2, 1. Então, esse é o valor de A3. Faço a mesma coisa para K igual a 5. K igual a 5. A5 é igual a A4 sobre 4. Novamente, o A4 foi calculado no passo anterior. Então, eu tenho 4 e este A4 está aqui. É 1, 3, 2, 1. Então, vejam, todos os coeficientes podem ser expressos, agora olhando só para esse índice. Risca o K e coloca uma nova variável AN. Quem que é AN? Olha, para descobrir quem é o AN, eu olho, esqueçam os Ks, e agora eu olho para o índice e o termo que aparece aqui. Então, primeira coisa que eu encontro é o 1. 3, eu olho para o índice e o termo que está se desenvolvendo aqui.
olha para o 4, para esse 3. É sempre um a menos. Então, eu estou descobrindo um padrão e está aparecendo o fatorial. Então, a n é igual a 1 sobre n menos 1 fatorial. Tá certo? Então, descobrimos quem é o AN. Então, o que que acontece? Quem é a minha solução? Minha solução seria igual a A0, que eu já descobri que é 1. Então, eu vou colocar assim, A0 mais A1x mais A2x mais somatório de AKXK. De K igual a 1, 2 até infinito. Coloco alguns termos aqui fora. Esta é a solução. Eu calculei o A0, eu calculei o A1. E agora eu calculei o AK para K maior ou igual que 2. Está aqui a fórmula. Isto vale para N maior ou igual que 2. Porque eu estou modelando o AN olhando para o padrão dos coeficientes aqui. Então, a minha solução, quem que é? 1 mais x mais o somatório, a n ou a k, tanto faz, agora, vamos colocar n igual a 2 até infinito, 1 sobre n menos 1 fatorial, que é o AN, x elevado a n. Tá? Então, só coloque o n aqui, que é a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho aqui a solução, substituir o que eu encontrei. Ok? E agora a pergunta é, esta série converge? Quer dizer, tudo bonito, fiz deslocamento de índice e estou afirmando que a solução é essa. Mas essa solução faz sentido? Vamos ver. Esta série, eu preciso estudar o intervalo de convergência. Tá certo? Mas vejam, que teste que eu usaria para aqui? Posso usar o teste do termo geral, né? Bom, se x for maior que 1. Mas, então, vamos utilizar o teste da razão. Aí, se for o da razão, deixa eu só checar. Isto. Só um detalhe. E vocês... Hoje eu estou dormindo e vocês também. Ninguém me corrigiu? Não? Ok. Vocês já jogaram aquele joguinho que é para encontrar os 7 erros? Onde tem diferença? Então, isso está quase igual. Onde está o erro aqui? Não é possível que nós somos tantos e ninguém viu o que eu fiz de errado. Eu não vou falar, porque essa eu não perdoo. Vocês têm que estar vivos, gente. Falem onde está o erro, olhem por aqui. Hã? Isso, no AK. Tá certo isso daqui para cá? Não tá certo. Quem que é o AK? Por que eu dividi por K menos 1? AK igual a K menos 1 vezes K menos 1. Então, esta fórmula está errada, gente. Então, nada como um bom apagador. Está errada. E agora vocês vão ter que aturar toda a conta de novo, porque não observaram isso. Então, vamos lá. Quem é o AK? AK
é igual, AK é igual a K menos 1 vezes AK menos 1. Agora sim. Eu estou querendo dar um exemplo de algo que diverge, estou encontrando algo que converge, falei, não, tem algo errado. Então, K igual a 2, vamos lá. A2 igual a 1. K igual a 3. A3 igual a 2. A2. K igual a 4. E o A2 eu já calculei, é o A1. Então, e eu já sei que o A1 é 1. K igual a 4. A4 igual a 3, A3. Só que eu já calculei o A3, é 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. E aí dá para se observar que o que está aparecendo é um fatorial, sempre um a menos que o índice. Então, eu risco estes e olho. A n igual a n menos 1 fatorial. Isto vale para n a partir desse 2. N maior ou igual que 2. Agora sim, a solução, portanto, será A0 mais A1x mais somatório de n igual a 2 até infinito a nxn. Esta é a minha solução. Quando eu escrevo esta solução, A0 é 1, o A1 é 1, e agora é a questão, a n é n menos 1 fatorial, xn. Tá certo? E agora sim, até pelo teste do termo geral, eu vejo que esta série diverge. A menos do zero, é óbvio, toda a série converge no zero, né? Mas diverge por quê? Porque o fatorial tem ordem de crescimento maior que qualquer exponencial. Mesmo que aqui seja 1/2 elevado a n, 1/3 elevado a n, não importa. Tá? Se vocês não lembrarem desse fato, podem testar pelo teste da razão. Eu olho para o termo n mais 1 dividido pelo termo n. Aqui eu tenho o fatorial. Isto é igual, cancela, cancela, sobra o n, módulo de x. E esse limite, quando n vai para infinito, é infinito. O x é diferente de zero, n está indo para o infinito, é infinito. Então, isso daqui, pelo teste da razão, maior que 1, diverge para todo x diferente de zero. Então, está aí um exemplo que não adianta só aplicar o método encontrei solução. Eu não encontrei nada, porque a série diverge. Então, y de x, que é a soma disso, disso, mais algo que está indo para o infinito, não é uma solução. Para cada x que eu substituo aqui, eu tenho algo que diverge. Eu tenho algo igual a infinito. Portanto, não é uma função, não é uma solução. Tá bom? Esse é um primeiro exemplo. Agora, só para responder a pergunta de que não é só aplicar o método, nós temos que ter certas garantias de que o que nós encontramos é de fato uma solução. Tá? Muito bem. Antes de passar para um pouco mais de formalismo, nós fizemos 2 exemplos. Este, meio exemplo errado, mas fizemos este exemplo de primeira ordem e na aula passada um outro de primeira ordem de coeficientes constantes. Nós não estamos desenvolvendo o método para trabalhar com equações lineares de coeficientes constantes. Nós estamos desenvolvendo o método para trabalharmos com equações de coeficientes variáveis. Então, antes de passar para o primeiro exemplo de equações de coeficientes variáveis, eu quero gradativamente preparando vocês para esses exemplos mais trabalhosos, né?
Então, vamos ainda trabalhar com uma equação bem fácil, mas agora de segunda ordem. Então, vamos trabalhar com esta equação, outro exemplo, de segunda ordem, que vocês já conhecem a solução. Vamos lá, qual que é a solução? Que função tem a propriedade que sua segunda derivada é menos ela própria? Isto, seno de x e cosseno de x. Não preciso fazer nada, eu conheço esta solução. Posso adivinhar a solução. C1 cosseno x mais C2 seno x. Certo? É a solução. Então, isso é ridículo aplicar o método de séries de potências, mas nós vamos fazer esse ridículo, porque a gente aprende com um exemplo fácil. Então, nós sabemos, nós vamos supor que a solução é dada pela série de potências K igual a zero até infinito, AKXK. Então, eu derivo uma primeira vez. Então, a primeira derivada, K igual a 1 até infinito, AK, K, XK menos 1. Segunda derivada, somatório de K igual a 2 agora, até infinito, AK, K, K menos 1, XK menos 2. Bom, e agora a gente substitui dentro desta equação. Então, eu tenho somatório de K igual a 2 até infinito, AK, K, K menos 1, XK menos 2, mais somatório de K igual a 0 até infinito, AK, XK. Tudo isso igual a zero. Então, aqui está o y duas linhas e o y'. Então, pelo princípio da identidade, meu objetivo é colocar uma única potência xk. Então, para colocar o xk em evidência. Então, eu vou fazer um deslocamento deste k por quanto? Eu quero que esta potência se torne k. Então, eu vou deslocar e vou substituir k por k mais 2. Então, k mais 2, k mais 2. Onde aparece k, eu vou substituir por k mais 2. Em todos esses lugares. Ok? Então, a série passa a ser esta. K mais 2, aqui vai ser K mais 2 igual a 2. Ou seja, K igual a 0. Então, eu tenho K igual a 0 até infinito. AK mais 2. K mais 2. K mais 1. XK. Mais o somatório de K igual a 0 até infinito, AKXK. Agora sim. As duas séries começam em 0, não tenho nem que ajustar isso. Tenho o XK, posso colocar em evidência. Então, esta soma passa a ser K igual a 0 até infinito. O coeficiente é AK mais 2, K mais 2, K mais 1 mais AK, mais AK, XK igual a 0. Pelo princípio da identidade, este coeficiente precisa ser igual a 0 para tocar maior ou igual, eu vou ver aqui, ó, para todo K maior ou igual que 0. Isso produz a fórmula de recorrência que diz que o termo AK mais 2 é igual a menos AK dividido por K mais 2, K mais 1.
ok? E isto para todo K maior ou igual que zero. Então, agora é uma questão de substituir, tá certo? Agora, eu vou obter o primeiro valor para K igual a 2, K igual a 0 é A2 e daí para frente, tá? Agora, eu queria observar, eu já falei isso na aula passada, que estes termos, antes de sair substituindo, tem umas observações simples que podem ser feitas só olhando para os primeiros termos de yx e y'. Então, aqui eu tenho A1, o primeiro termo desta série, K igual a 1, é A1, 1, x elevado a 0, que é 1. Mais A2, K igual a 2. A2 vezes 2x. Mais K igual a 3. A3 vezes 3x ao cubo. Então, mais A3 vezes 3x ao cubo. E assim por diante. Então, o que eu queria que vocês observassem é que isto vale sempre. Se eu substituo zero aqui, tá certo? O que acontece com esta série? Quem que sobra? O A0, porque todos os outros termos zeram. Se eu substituo zero em y', quem que sobra? O A1, porque aqui já aparece x. Olha eu aqui de novo. K igual a 3, 3x2. Isso. Então, aqui eu tenho 0, 0, quando eu substituo zero. Então, é uma observação simples, mas bastante útil, que y0 é sempre igual ao A0. E y' de 0 é sempre igual ao A1. Basta colocar aqui 0, 0, e a gente vê que tudo isso zera. E sobra só o A0 e só o A1. Tá bom? Então, isso vale sempre para as equações de segunda ordem, é isso. E são meus dois dados iniciais. Então, quando eu tenho uma equação de segunda ordem, o A0 é sempre o y0, eu não preciso calculá-lo. Já é o dado inicial. E o A1 também, eu não tenho que calcular o A1, é o dado inicial. Então, a gente não tem que se preocupar em calcular 0 e A1. Mas os outros coeficientes, sim. Então, K igual a 2. Então, eu vejo K igual a 0. A2, estou começando em 0. Menos A0, tá vendo? A0 eu já conheço, é o dado inicial. 2 vezes 1. K igual a 1. Eu tenho A3 igual a menos A1. Aqui, K igual a 1, 3 vezes 2. K igual a 2. A4 igual a menos A2. K igual a 2, 4 vezes 3. Mas vejam que eu já calculei o A2. Aparece aqui. Então, isto é igual a menos 4 vezes 3, só que o A2 eu já substituo. É menos A0, 2 vezes 1. Então, eu já sei o A4 em função do A0. Tem esse padrão. Faço a mesma coisa para K igual a 3. K igual a 3, eu tenho que A5 é igual a menos A3, 5 vezes 4. Só que o A3 já foi calculado aqui. Eu já sei quem é o A3, está aqui.
Então, eu sei que isso daqui é igual a menos 5 vezes 4 e o A3 que eu calculei, que é menos A1, 3 vezes 2. Fazer mais um, K igual a 4, A6 igual a menos A4, 6 vezes 5, menos 6 vezes 5, e o A4 eu calculei no passo anterior, está lá. Menos A0, 4, 3, 2, 1. Ok? Eu estou vendo um padrão se desenvolvendo. Alguns termos dependem de A0, outros de A1. Está alternado. Isso é uma primeira observação, né? Então, o que a gente faz? Para não confundir com estes Ks, eu vou começar com um novo índice. Então, vamos ver o que a gente observa. Vamos olhar só para o índice daqui. Os índices pares estão dependendo de A0. Ó, A6 depende de A0. E os ímpares estão dependendo de A1. Né? Os ímpares dependem de A1. Os sinais dos pares, o primeiro é negativo, o segundo negativo com negativo positivo, o terceiro negativo, estão alternando. Os ímpares, a mesma coisa, ó. Índice ímpar, negativo, positivo. Se eu fizesse o A7, seria negativo. Então, nós podemos, primeiro, modelar o A2N e, separadamente, o A2N mais 1. Tá? Porque um depende de A0 e o outro depende de A1. Então, o A2N depende de A0 e o A2N mais 1 depende de A1. Agora, os sinais estão alternando. Ou é menos 1 elevado a N, ou é menos 1 elevado a N mais 1. Aí eu checo qual que é. É um desses, ajusta o sinal. Então, eu coloco aqui, vamos dizer, menos 1 elevado a N, e eu vou checar se esse dá certo. Se esse não der certo, o outro tem que dar, que é menos 1 elevado a N mais 1. Então, vamos lá. O A2 é negativo. Para obter A2, eu tenho que substituir N igual a 1. Menos 1 elevado a 1, negativo. Então, deu certo. E daí para frente é alternado. Então, é menos 1 elevado a N. O A1, menos 1 elevado a N. Vamos lá. Se N é igual a 1, eu tenho A3 aqui. E menos 1 elevado a 1 é negativo. O A3 é negativo? É. O A3 é negativo. Então, tá certo o sinal. E agora começa a alternar. O que mais que a gente observa? Vamos para os pares agora, de volta. 2 fatorial. 4 fatorial. 6 fatorial. 2n, portanto, 2n fatorial. O fatorial começa nesse índice. Então, 2n fatorial. Pronto, está aí uma fórmula para qualquer A2N. Qualquer um desses, A2, A4, A6, A8, A10, todos estão representados aqui, nesta fórmula. Tá? O A2N mais 1 é a mesma coisa, olha, índice 5, 5 fatorial. Então, aqui eu coloco 2n mais 1 fatorial. Então, estamos prontos para escrevermos a resposta desta equação, a solução. Quer dizer, aquela linha ali tem que ser tudo isso, né? Vamos ver. Quem que é a solução? Notem que a solução, ela é dada, eu supus ali na primeira linha que isso pode ser escrito, vamos só mudar o índice, a nxn. N igual a 0 até infinito.
Mas notem que eu posso escrever esta mesma solução assim. N igual a 0 até infinito, a 2n x 2n. Ou seja, separar os pares dos ímpares. Mais somatório de n igual a 0 até infinito, de A2n mais 1, x 2n mais 1. Tá ok isso daí? Separo o par e separo os ímpares. Potências pares, potências ímpares. Eu também posso dizer, eu quero colocar o primeiro termo desta série para fora, que é o A0, n igual a 0, x elevado a 0, mais somatório de n igual a 1 até infinito de A2n x 2n. Então, eu simplesmente mudo colocando o primeiro termo para fora. Posso colocar também o primeiro termo para fora desta série. Quem que é o primeiro termo? N igual a 0, eu tenho A1 vezes x. Então, A1 vezes x, mais o somatório, e aí eu começo a partir de n igual a 1, porque o termo n igual a 0 eu coloquei para fora da série. Posso fazer isso. Todas estas formas estão corretas de apresentar a solução. Tá? Posso fazer isso. Então, vamos escrever a solução com o que nós obtivemos. Nós temos esta fórmula para A2n, portanto, e esta fórmula vale a partir de que n, hein? A partir de qual n que vale esta fórmula? Isso, aqui, ó, vale a partir do A2, né? Então, vale, a gente deduziu a partir do n maior ou igual que 1. E esta nós também deduzimos a partir do A3, ou seja, n maior ou igual que 1. Então, eu posso escrever aqui dentro a fórmula que eu deduzi para o A2n a partir do 1 e a fórmula que eu deduzi para o A2n a partir do 1. E os outros dois termos podem ficar aqui fora. Então, o que eu tenho é A0 mais somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n a 0 sobre 2n fatorial, x elevado a 2n, tá certo? Que são os pares. Mais A1x, mais a fórmula que eu deduzi para n maior ou igual que 1, do A2n mais 1, menos 1 elevado a n a 1, 2n mais 1 fatorial, x 2n mais 1. Ok? Acontece, isso em geral vocês, nos problemas de vocês, vão deixar a solução assim. O que a gente pode perguntar é que, apesar de eu ter deduzido estas fórmulas para n maior ou igual que 1, será que dá para estender a fórmula para o zero? Ou seja, se eu substituísse zero aqui, será que é igual a este termo? Porque aí dá para colocar, estender a fórmula, né? Então, se n é igual a 0, menos 1 elevado a 0 é 1. A 0, 0 fatorial por definição é 1. X elevado a 0 é 1. Então, em n igual a 0, dá certo que isto daqui é a 0. Então, este a 0 pode entrar para dentro da série e, portanto, eu tenho a série começando no 0, porque o termo n igual a 0 aqui, quando eu substituo, dá exatamente a 0. Então, eu posso começar no 0. Este passo não é necessário ser feito. Tá? Eu estou fazendo por uma razão que eu vou explicar em 1 minuto. Aqui, posso estender esta fórmula para n igual a 0 e ver se dá o termo A1x? N igual a 0, 1 fatorial, menos 1 elevado a 0, 1, x
elevado a 0 mais 1 é x, então eu tenho A1x, que está aqui fora. Então, também eu posso estender e começar no 0, menos 1 elevado a n, A1, x 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Ok? Bom, o A0 vem para fora da série, porque não depende de n. E o A1 também. E aí, esta série de potências, quem que é? Nós vimos que é a série de Taylor de que função? X ao quadrado menos x à quarta. Desculpa, 1. O primeiro termo é 1. Quem que é esta série? Nós vimos na aula passada, é a série do cosseno. É a série de Taylor do cosseno de x. E esta, quem que é? É a série de Taylor, x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial. Esta é o seno. E esta é o cosseno. Então, vejam, eu estou com A1, A0 cosseno x mais A1 seno x, como sendo a minha solução, onde A0 é o dado inicial y de 0. Então, o A0 é exatamente o C1. E o A1 é exatamente o C2. Tá certo? Então, lógico, precisamos aqui de várias lousas para chegar nessa solução simples. Mas, pelo menos, confirma com algo conhecido. Vocês estão trabalhando o método com uma equação conhecida. Ok? Agora, em geral, como eu disse, vocês vão parar por aqui. Esta é a solução. Por quê? Porque este exemplo dá para reconhecer quem é a função associada à série de potências. Mas, em geral, a série de potências é a função. Eu não vou ter uma expressão como cosseno, seno, para a série de potências. A própria série de potências é a função. É a função onde? Dentro do seu intervalo de convergência. Porque só encontrar uma série de potências não significa nada. Como a gente viu no exemplo no início da aula. Que aquela série diverge, portanto, eu não encontrei nada. Agora, estas séries convergem, inclusive o intervalo de convergência destas séries é toda reta.